O programa Mais Médicos foi reinstalado no Brasil esse ano, com base em uma medida provisória editada pelo governo. O Ministério da Saúde alega que faltam profissionais nas regiões mais pobres do país e que a situação é emergencial. O deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, está acompanhando de perto essa discussão. Ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo. Para começar, eu queria que o senhor explicasse a tramitação, fizesse um resumo para a gente de como foi a tramitação da MP aqui no Congresso. Obrigado, Marcelo. Primeiro pelo convite, da TV Câmara. Primeiro, nós temos a medida provisória, ela tem um período de 120 dias para ser executada. Então, houveram várias medidas provisórias, entre elas a medida provisória 1165, que estabelece exatamente uma nova formatação para o programa Mais Médicos. Então, essa foi uma medida provisória encaminhada pelo governo. Eu tive a oportunidade de presidir essa medida provisória nas duas casas, que é na comissão mista. Nós tivemos a aprovação com a relatoria da senadora Zenaide, e nós tivemos então a possibilidade de apresentar um novo formato. E esse formato ele tem uma grande importância para o Brasil. Serão mais de 90 milhões de pessoas que serão atendidas por esse programa. Esse programa iniciou em 2013, depois teve uma reformulação no governo anterior, e agora nós demos uma repaginada, ou seja, melhorou muito o programa, e a gente conseguiu então em 120 dias, em menos de 120 dias, fazer o debate na comissão mista, levar para a Câmara aprovar e para o Senado fazer todo o seu processo também de ratificação desse programa tão importante para os brasileiros. Com relação ao conteúdo, eu acho que a questão mais polêmica, acho que a gente tem que começar por ela, é a questão da contratação dos médicos estrangeiros. No programa anterior, houve uma discussão muito grande a respeito do formato de pagamento em que o Brasil repassava o dinheiro para Cuba e Cuba era quem repassava os salários para os médicos oriundos daquele país. Como é que ficou essa questão nessa nova MP que foi editada? Essa medida provisória levou em consideração essa crítica, não é? Que realmente existia uma polêmica sobre essa questão da mediação que era feita pela Organização Pan-Americana de Saúde e que tinha um termo de cooperação com o governo cubano. Bem, nós superamos isso agora. Hoje, a contratação dos médicos é feita diretamente pelo Ministério da Saúde e o médico. Então, ou seja, não há mediação de qualquer organismo internacional ou mesmo de outro país. Então, o primeiro critério, inclusive, é a contratação de médicos brasileiros, né, com CRM. O segundo critério, se nós não tivermos a completar as vagas, se não tiver todas as vagas completas, nós começamos a abrir essa medida para médicos estrangeiros formados, médicos brasileiros formados no exterior e depois, logicamente, outros médicos de outros países. Então, esse foi um critério importante e hoje a medida corrigiu essa crítica que era feita de 2013. Quando a gente olha para o mapa de distribuição de médicos no Brasil, a gente percebe uma grande concentração nos grandes centros, nas cidades litorâneas com mais expressão econômica e nos locais mais distantes, né, naquele interior do país, uma carência muito grande de profissionais. Houve um cuidado da MP na distribuição desses profissionais agora contratados? Houve, total. Olha, você ter uma ideia, o programa Médicos pelo Brasil do governo anterior, do governo Bolsonaro, eles distribuíram médicos que foi basicamente no Centro-Sul, né, no litoral. Nós não tínhamos médicos, eu sou da Amazônia, do Amapá. Você imagina o seguinte, eu fui em 2013 secretário de saúde. Vou te dar um exemplo prático. Em 2013, uma região chamada Bailique, que é a 14 horas da capital, que já fica na costa do Amapá, nós tivemos nós tínhamos um médico para 15 mil pessoas. E assim, distribuído em várias comunidades. Com o programa Mais Médico em 2013, nós colocamos 5 médicos para 15 mil, ou seja, ficou um médico para cada 3 mil pessoas, que é o estabelecido pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Então, veja, essa medida agora, ela permite exatamente isso, que a gente possa rever e tem uma série de incentivos de fixação para exatamente corrigir o que aconteceu no programa Médicos pelo Brasil. E nessa medida provisória a gente conseguiu então estabelecer a fixação do médico em áreas de difícil acesso, áreas quilombolas, áreas indígenas, regiões ribeirinhas, como é o caso da Amazônia. Então, isso também está previsto nessa nova medida provisória. Outra discussão muito acalorada diz respeito ao Revalida, que autoriza médicos formados no estrangeiro a atuarem como médicos no Brasil. Como é que ficou a discussão do Revalida nesse programa Mais Médicos? Então, no texto original, nós fizemos uma proposição de ter um Revalida processual, ou seja, que fosse feito
a validação desses profissionais ao longo do processo dos 4 anos. Infelizmente, na medida provisória isso não foi contemplado, né? Então teve uma certa resistência sobre essa questão e nós temos agora então que utilizar o Revalida de uma outra forma. Inclusive, eu estou pautando essa questão na Comissão de Saúde da Câmara, que a gente possa ter uma audiência pública para discutir o Revalida, um Revalida justo. Porque olha só, Marcelo, não é justo o Revalida do jeito que está. Não é. A aprovação de médicos que querem trabalhar no Brasil, que querem revalidar o seu diploma, é muito pequena, porque se estabelece uma série de critérios que são praticamente inalcançáveis. Então, portanto... Acho que a nota é 96. A nota é 96, o ponto de corte, né? Ou seja, se trabalha com muitas questões analíticas de especialistas, quando você está pretendendo trazer o médico que é um médico de medicina de família. Então, ou seja, tem muita discussão em torno do programa Revalida, muita crítica. Na própria comissão mista, nós convidamos, numa das audiências, convidamos o Ministério da Educação, o Conselho Federal, os Conselhos Federais, o Conselho Federal e as representações médicas para debater o Revalida. Então, o que a gente tem de conclusão disso, Marcelo? Que nós precisamos abrir um debate no país acerca do Revalida justo. Então, eu estou assim completamente convencido de que esse Revalida, no formato que está, é um impeditivo para a gente fixar médicos em regiões no Brasil de difícil acesso. Nós temos assim uma quantidade imensa, Marcelo, de profissionais formados, brasileiros, que são formados em outras universidades, fora do Brasil, que têm a possibilidade e têm vontade de trabalhar em áreas de difícil acesso, e a gente tem uma dificuldade com o Revalida. Então, o que a gente está falando aqui não é de não ter um profissional de qualidade, pelo contrário, mas eu preciso ter uma prova, uma avaliação que seja justa. E não é o que está acontecendo hoje. Eu não posso utilizar o Revalida como reserva de mercado. Esse é um debate. Nós precisamos ampliar. A democratização do acesso à medicina tem que ser realmente justa no Brasil. Então, esse é um trabalho permanente que a gente está lutando aí para conseguir avançar nesse tema. O senhor falou em fixação desses profissionais nas áreas mais carentes, nas áreas onde você tem menos médicos. Eu sei que o programa previu uma indenização para os médicos que queiram permanecer nestas áreas mais distantes. Como é que é isso? Então, foi criada uma espécie de bolsa, né? Uma bolsa exatamente de incentivo à fixação, que é para o médico poder ter mais uma garantia, além do seu salário, um recurso que ele possa realmente estar estimulado a permanecer nessas áreas. Nós não podemos ter rotatividade. Olha, nesse primeiro edital a gente já teve no Amapá, foram 65 médicos. Já teve médico que fez a inscrição, mas abandonou, né? Porque a área realmente, o local no Amapá, nos municípios mais distantes, é complicado, mas a gente está primando nesse programa exatamente por isso, para ter esse incentivo de fixação, porque nós não podemos ter rotatividade. Quando a gente tem um médico, Marcelo, a gente tem também a expansão do programa Saúde da Família, porque esse médico estará dentro de uma equipe Saúde da Família. Cada equipe de Saúde da Família tem um raio de ação de em torno de 1.500 famílias que ele cuida, né? Então, o médico estará junto com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o agente comunitário de saúde. Então, é isso que a gente precisa fixar. Então, quando a gente coloca um médico, a gente também está reforçando o próprio redesenho do Programa Saúde de Família nos municípios. Então, nós tínhamos agora um déficit de 6.000 equipes de saúde da família sem médicos. A gente conseguiu recompor isso, então já é um ganho muito importante. Com relação aos médicos, no programa anterior a gente via muita polêmica, né? Como é que está agora o Conselho Federal de Medicina com relação a mais médicos? Olha, me parece que nós superamos muita coisa nesse debate. Tanto na comissão mista, muitos médicos foram, muitas representações médicas, parlamentares, que eram contrários, inclusive, ao programa Mais Médico na versão 2013, eles chegaram no consenso de que essa versão que nós apresentamos agora é muito superior. Então, por exemplo, situações como a gente comentou anteriormente, de mediação de outro governo não tem, ou seja, contratação direta, direitos trabalhistas, como direito à licença maternidade, licença paternidade, isso também foi superado. Olha, perdão do FIES, por exemplo, né? Negociação, quem tem dívida do FIES e aderir ao programa Mais Médico, você tem um processo de negociação também. Então, foi criada uma série de benefícios para poder dizer o seguinte: olha, nós precisamos de médicos fixados nas áreas de difícil acesso. Então, esse foi o sentido e por isso nós tivemos uma contribuição muito grande do Parlamento, inclusive daqueles que, do ponto de vista ideológico, eram contrários ao programa. Nós tivemos adesão, uma votação expressiva através do programa e para nós foi um grande avanço. Eu acho que esse, não tenho dúvida, viu, Marcelo, esse é o maior programa de
de fixação de médicos do mundo, certo? Nós não temos, em termos numéricos, esse é o maior programa que consegue estabelecer um formato onde o médico possa chegar em áreas de difícil acesso. São mais de 90 milhões de pessoas que serão atendidas por esse programa. Então, ou seja, é realmente um processo de democratização, fortalece o SUS, nós precisamos incentivar que a saúde de família e comunidade seja uma especialização do SUS. Veja só, em outros países, como a França, na Europa, na Alemanha, existe uma especialização muito forte que é o médico de família e comunidade. No Brasil, infelizmente, nós começamos a ter um tipo de medicina especializada para pessoas, né? Ou seja, não para a população. Né? O tipo de especialidade mais, né, da classe média alta, né, onde você tem um especialista que é para estética, para outra coisa, e nós temos dificuldade de ter especialistas que cuidem das famílias. Então, essa é uma página que se abre com o programa Mais Médico, porque ele estabelece exatamente isso. Especialização, inclusive, no âmbito do programa, para fixar, para formar, durante esses 4 anos, além do trabalho, esse médico ele sai com uma especialização, que é em medicina da família e comunidade. Deputado, nosso programa está chegando ao fim. Eu sei que o senhor é um entusiasta do programa e todos nós torcemos para que esses médicos possam fazer um atendimento de excelência, principalmente as pessoas mais carentes do Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Marcelo, só tenho a agradecer a você, agradecer à TV Câmara e realmente sair muito satisfeito nesses 5 meses de mandato, meu primeiro mandato, ter conduzido, coordenado, junto com a senadora Zenaide e outros colegas, esse programa tão importante para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado. E muito obrigado também a todos vocês que acompanharam esta edição do programa Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá. E siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter e Facebook. Até a próxima!